Bom dia, boa tarde, gente, boa tarde. Eu sou Mauro Lopes, esse é o canal Paz e Bem e esse é o programa Faustino Teixeira Paz e Bem. É o nosso encontro semanal no qual a gente compartilha, a gente bebe da sabedoria do Faustino, da caminhada dele na sua elaboração, na sua elaboração teológica, na sua elaboração conceitual, na sua elaboração acadêmica, sobretudo nos passos do diálogo interreligioso, da mística interreligiosa. Tem sido uma jornada realmente fantástica. As pessoas têm gostado demais, Faustino. Eu ouço toda hora referências aos nossos encontros semanais. Boa tarde para você. Boa tarde, uma alegria estar aqui de novo e falando sobre esse poeta maravilhoso que é Cardenal. Nosso tema hoje é exatamente isso, é um poeta-profeta. Deixa eu já abrir aqui a nossa caixa de conversa, né? Tá aqui. Nossa central de diálogo, para saudar a turma que está chegando aqui. A Jaissa Lima Santana, a Sumaia, deixa eu ver. Bom, hoje está um dia do avesso, né? Hoje está realmente um dia do avesso. A Silvia Gomes, Eduardo Henrique, o reverendo Eduardo Henrique, sempre com a gente aqui, é responsável pelo Paz e Bem aos domingos, que ele faz com uma sensibilidade cada vez maior. José Antônio Moreira, Rosilene Chá, mandando boa tarde também, a Mazé, a Maria José da Biblos, o Júlio Gerosa está aqui com a gente. Em breve nós vamos ter um encontro com o Júlio aqui no Paz e Bem, logo, logo. A Marta Benites, Selma Gouveia, Deise Ribeiro, lá de Belém do Pará, Terezinha Monteiro, Tânia Nades, Rose Lima. Bom, muita gente. A Rose Lima dizendo o seguinte: feliz pela oportunidade. Vivi alguns anos na Nicarágua, olha só, Faustino, e pude saborear a produção do Cardenal. E se eu não estou enganado, a Rose é irmã, é religiosa. Rose, depois me diz aqui, mas eu acho que a Rose é religiosa. O André Meyer, lá do Rio de Janeiro, Maria Adriana, o pessoal já estava aqui, já tinha muita gente na sala de aula esperando. Esperando. Hoje, então, o nosso tema é Ernesto Cardenal, a mística do poeta-profeta. Ernesto Cardenal, que esteve no centro das atenções da Igreja Católica e de pessoas de diferentes espiritualidades, porque agora, no início de fevereiro, agora em fevereiro, foram suspensas todas as punições que lhe tinham sido impostas por João Paulo II. Ele não podia, ele praticamente estava suspenso, estava suspenso da sua condição de padre, não podia celebrar a missa, não podia exercer o seu ministério de padre. E o Papa Francisco foi lá e falou: acabou, você é nosso. E reintegrou Cardenal plenamente à vida da igreja. Já no final da vida de Cardenal, ele está com 94 anos, mas ainda com vigor, por incrível que pareça. Faustino, é com você. Vamos pegar na tua mão para ir visitar o Cardenal hoje. Bom, realmente falar de Cardenal para mim é muito importante, e falar de uma perspectiva um pouco diferente que a gente está acostumado a ver, porque ele vem sempre identificado como um poeta de inserção social, um ativista revolucionário, com fortes vínculos com a teologia da libertação, né? Ficou conhecido, sobretudo, por causa desse livro aqui, O Evangelho de Solentiname. Esse é o livro que circulou no Brasil em 4 volumes, quando saiu a primeira vez da edição nicaragüense, que rodou entre nós na teologia da libertação, foi predecessor das comunidades eclesiais de base, quando os camponeses se reuniam para discutir a Bíblia, e o Cardenal considera esse o melhor livro dele. Interessante. Então, ele foi sempre conhecido com esse lado social, revolucionário, mas o lado místico do Cardenal, o lado mais espiritual, nem sempre veio à tona nos debates e nas reflexões. Talvez a autora que fez despertar esse lado do Cardenal em trabalhos muito importantes é uma autora chamada Lúcia Lopes Barral. Está aqui o livro dela, Editora Trota, de Madrid, O Canto Místico de Ernesto Cardenal. Ela foi uma inspiradora da minha reflexão
essa autora que escreveu e acompanhou todo o trabalho de Cardenal e percebeu no itinerário dele uma dimensão mística muito forte, que já era reconhecida por autores como o Thomas Merton. Não é? Thomas Merton, num dos livros, que esse livro aqui, Vida no Amor, do Ernesto Cardenal, que é um livro precioso, que eu estou lutando com a editora Vozes para ver se eles publicam agora numa nova edição, porque essa aqui edição já é antiga, é da Civilização Brasileira, de 1979, ou seja, na época do início da teologia da libertação, do reforço, da atuação das comunidades de base. E esse livro foi prefaciado pelo Thomas Merton. E ele colocava esse livro o trajeto místico do Cardenal como um trajeto dos mais importantes dentre os místicos cristãos, comparado a Teilhard de Chardin e outros autores importantes. Então, a Lúcia Lopes Barral, ela destacou esse lado místico do Cardenal e faz uma pergunta interessante. Ela diz: quem sabe, no século XXI, o Ernesto Cardenal será mais conhecido como escritor contemplativo do que como escritor revolucionário, para ter uma ideia da dimensão mística, né, que marca a trajetória desse grande profeta. Eu vi no seu texto, que é referência para esse nosso encontro, por sinal, vai estar publicado no site, no pazebem.org, que o Merton falava, meio a sério, meio em brincadeira, mas com um carinho para ele. Ele dizia: você é melhor do que o Teilhard de Chardin, porque você é poeta. O Teilhard de Chardin não era poeta, não. Pois é. Mas era pior que era poeta também. Mas o Thomas Merton tinha um carinho muito grande por ele. A gente vai poder falar ao longo desse nosso debate sobre essa dimensão. A gente começaria, talvez, falando sobre o enraizamento poético do Ernesto Cardenal. Ele nasceu na Nicarágua em 1925, na cidade de Granada. Sua primeira formação foi com jesuítas, como a minha, por exemplo. Eu, por exemplo, a vida inteira estudei com jesuítas, desde o primeiro ano do primário até a pós-doutorado foram com jesuítas, né? Depois ele prosseguiu os estudos de filosofia e letras na Universidade Autônoma do México, onde concluiu sua licenciatura em letras, né? E depois seguiu para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele estudou na Universidade de Colômbia, e lá ele tomou contato com Ezra Pound, que é um dos autores mais impressionantes da poesia concreta, da poesia que trata das realidades concretas. Então, ele foi muito influenciado por essa dimensão da poesia norte-americana. Ele retorna à Nicarágua em 1950, dá continuidade ao trabalho de divulgação dos poetas norte-americanos e também a divulgar a poesia nicaragüense, com nomes importantes da poesia nicaragüense. Então, ele tem um enraizamento poético importante na sua origem, nos seus primeiros rincões de reflexão. Depois veio o enraizamento amoroso, né? Depois do seu retorno à Nicarágua, ele escreve os famosos, eu não trouxe aqui, está na minha biblioteca, os epigramas de Ernesto Cardenal. São maravilhosos poemas de amor que ele faz para suas muchachas, para suas meninas, para suas namoradas, para suas amigas. E ele viveu sempre nessa tensão entre o amor às muchachas e o amor a Deus. Sempre ele, e esse primeiro, e essa redação dos epigramas, que foram escritos entre 1952 e 1956, ele fala, então, das mulheres, da sua vida. Quer dizer, e ele dizia, de forma interessante, que a vida corre lá fora, nos cafés, nos bares, onde habita o seu coração. Então, ele era seduzido simultaneamente pelas muchachas, mas também se sentia perseguido por Deus. É interessante a imagem do Deus ciumento que vai acompanhar Ernesto Cardenal. Às vezes ele namorava uma garota e a garota tinha epiderme, não podia chegar perto dele, e ele falava assim: mais uma vez Deus venceu,
né? Sempre teve esses casos complexos com as suas diversas amigas e namoradas, como Carmen, Silvia, Adelita, Cláudia, Miriam, Melba, Marta, Virgínia, ou seja, ele foi um poeta de muitas mulheres, né? E ele teve muita dificuldade para tomar a decisão de se tornar trapista e depois sacerdote ao longo da sua caminhada. Um poeta e um namorador, né? É interessante que quando nós fazíamos encontros de mística aqui em Juiz de Fora, quando o tema do cardenal era apresentado, sempre virava motivo de risos, né? Esse traço namorador. E ele fez poemas maravilhosos. Eu não vou falar dos poemas aqui, mas as pessoas vão ter ocasião de ler os poemas quando o texto for publicado, porque eu coloquei os poemas em espanhol, né? Mas os epigramas amorosos, que estão publicados também em Madrid, pela editora Trota, são de uma beleza única, né? No texto do Faustino, que vai estar no site, no pazebem.org, tem alguns desses poemas do cardenal, eu li já, em espanhol, maravilhosos para essas mulheres. Talvez eu possa ler um deles, eu vou traduzindo aqui na minha tradução, que ele fez para uma das muchachas, que era a Cláudia, que ele dizia o seguinte: ao perder-te eu a ti, tu e eu perdemos. Eu, porque tu eras o que eu amava, eu, porque tu eras o que eu amava mais, e tu, porque eu era o que te amava mais. Porém, de nós dois, tu perde mais do que eu, porque eu poderei amar a outras como te amava a ti. Porém, você não poderá amar-me como eu amava você. Quer dizer, é uma beleza, né, de uma... Isso está dentro dos epigramas, dos poemas das muchachas, e sempre gostava muito das muchachas jovens. E o cardenal sempre foi muito bonito. Se você pega os retratos de cardenal nessa época, você vai ver que ele era uma pessoa de uma presença muito forte, muito marcante entre as pessoas, né? Outra grande paixão que cardenal teve foi Ileana, que foi justamente a jovem que ele perdeu para um parente do ditador Somoza na Nicarágua, e dentro dessa situação é que se dá a conversão de cardenal, mas vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Quer dizer, ou seja, a Ileana vai ser uma das muchachas que vai estar na hora zero de cardenal, que é o momento que ele vive a situação de conversão. Mas é legal, importante frisar, essa ideia do Deus ciumento, né? Do Deus ciumento, que não conseguia aceitar cardenal e a sua presença entre as muchachas, né? Ou seja, ele dizia: eu estou condenado a ser de Deus, né? Quer dizer, então, essa definição vai acompanhá-lo ao longo dos seus poemas. Alguns poemas ele vai sempre falar que para onde ele vai, a pombinha vai atrás, para mostrar como que ele não consegue viver longe de Deus. Essa trajetória dele, né? Amor pelas mulheres, amor de Deus, é muito bonita, e ela em si mesma é uma trajetória já poética, né, Faustino? Acho que ela carrega já a ideia da poesia está presente nas duas dinâmicas dele, né? Na dinâmica do amor pelas mulheres, na dinâmica do amor por Deus, na dinâmica da vida dele. A vida dele foi um desenrolar poético, né? Isso é muito impactante. Né? E o que eu tentei fazer, eu estou orientando uma aluna, Elisângela Alves, que faz doutorado comigo sobre Ernesto Cardenal, e eu tentei trabalhar com ela justamente uma provocação interessante. Como que Cardenal, mesmo depois que rompeu com as muchachas e optou por Deus, as muchachas nunca vão sair da vida dele. Quer dizer, a maneira dele viver a experiência de Deus vai ter um toque feminino que vai o acompanhar em toda a sua trajetória. A sua poesia e a sua mística vão ter esse toque fundamental feminino. Mas vamos falar um pouco sobre a conversão dele. Isso. A conversão dele aconteceu em junho de 56.
Eu falava da influência da poesia americana, Ezra Pound, por exemplo. Então, essa ideia de trabalhar o concreto. Para Cardenal, isso é muito importante. Naquele dia 2 de junho de 1956, às 15 horas, ele é bem concreto. Ele viveu uma experiência que detonou sua conversão. Ou seja, ele fala, naquele dia 2 de junho eu morri. E vai falar sobre isso só muito depois, porque foi uma experiência muito, muito forte que ele viveu. Resumindo, ele estava na porta da livraria onde ele trabalhava, perto da Avenida Roosevelt, e, de repente, um sábado, meio-dia, dia 2 de junho, estava acontecendo a cerimônia de casamento na Catedral da Nicarágua, da Ileana, que tinha sido a muchacha dele, nas bodas de casamento da Ileana, que ia se casar com um parente de Somoza, que era o ditador, né? E ele estava ali na livraria atendendo uma jovem, quando ouviu as sirenes estridentes, né, das buzinas da caravana de Somoza voltando da catedral, atravessando a Avenida Roosevelt. Para Cardenal, as rumorosas sirenes soaram como clarins de triunfo. E, naquele momento, como num flash, a sua mente vivenciou uma superposição de Somoza e Deus. Deus e o ditador. Como se fossem um só. Um só a triunfar sobre ele. Em seguida, veio um grande abatimento. Ele entrou em grande abatimento, que ele relata como a mesma expressão relatada no Salmo 130, de profundis, das profundezas, clamo a ti, Javé, Senhor, ouve o meu grito. Foi quando, então, ele se rendeu a Deus. Essa foi a experiência de 2 de junho de 1956. Né? Aí ele coloca, do mais fundo da minha alma eu disse, me entrego. Ao fazer essa entrega, senti em mim um vazio que não tem outra maneira de qualificá-lo senão como um vazio cósmico. A pobreza total dentro de mim estava já sem nada e senti que entrava dentro de minha alma como uma brisa sutil de que já havia provado antes um pouquinho a paz de Santo Inácio. Então, ele descreve essa conversão, mas ele não fala sobre ela. Por quê? Porque ele vai se consultar com o padre espiritual dele, o padre Elizondo, e fala do episódio que aconteceu, e ele foi orientado pelo padre a não falar sobre o que aconteceu, esperar ele amadurecer mais, porque, a não ser que tivesse razões muito profundas e especiais, seria melhor ele amadurecer um pouco mais antes de falar do que aconteceu com ele. O que me fez lembrar, e eu citei aqui, Santa Teresa de Ávila, que ela fala, né? Os segredos do rei devem permanecer resguardados. E ele vai, então, guardar isso que aconteceu com ele e só vai falar disso nesse livro aqui, ó. Vida no Amor. Só depois de algum tempo, 10 anos depois, ele escreve sobre o que aconteceu nesse livro aqui, mas não fala que era a conversão dele, entende? Ele anonimamente fala do que ele viveu. E só quem estuda Cardenal sabe que ele está falando dessa experiência de junho de 56. Aqui eu vou ler, porque é tão bonita a fala do Cardenal, foi a primeira vez, 10 anos depois, que ele falou do que aconteceu naquele dia com ele. Eu vou ler. De repente, a alma sente a sua presença numa forma em que não pode equivocar-se. E com tremor e espanto exclama, tu deves ser aquele que fez o céu e a terra. E quer esconder-se, desaparecer dessa presença e não pode, porque está como entre a espada e a parede, entre ele e ele. E não tem onde escapar, porque essa presença invade céus e terra. E a invade também a ela totalmente e está em seus braços. E a alma
que perseguiu a felicidade toda a sua vida sem saciar-se nunca e procurando todos os instantes a beleza, o prazer e a felicidade, o gozo, querendo sempre gozar mais e mais, agora em agonia, afogada num oceano de deleite insuportável, sem margens e sem fundos, exclama: basta, basta, não me faças gozar mais. Se me amas, porque eu morro. Penetrada de uma doçura tão intensa que se transforma em dor, uma dor indescritível como algo agridoce que fosse infinitamente amargo e infinitamente doce. Tudo é talvez em um segundo, e talvez não voltará a repetir-se em toda a sua vida, mas quando esse segundo passou, a alma entende que toda a beleza e todas as alegrias e os gozos da terra ficaram desvanecidos. São como esterco, como disseram os santos, esquibala, merda, como diz São Paulo, e já não poderá gozar jamais em nada que não seja isso, e vê que sua vida será, a partir de então, uma vida de tortura e de martírio, porque enlouqueceu, está louco de amor e de nostalgia do que provou, e vai sofrer todos os sofrimentos e todas as torturas, contanto que venha provar uma segunda vez, um segundo mais, uma gota mais essa presença. Amizades, vinho, mulheres, viagens, festa, tudo se desvaneceu para sempre, e a alma já não conhecerá jamais outra alegria maior do que a felicidade que sentiu. Uau! Maravilhoso, né? É muito forte. É um texto para muitos tratados, né? Muito intenso demais. É um novelo de tantas ideias preciosas e muito intenso. Quem fez a experiência da conversão sentiu minimamente, ainda que minimamente, esse gosto, né? Tem um momento que é um momento X. Não é que é uma coisa assim, que não é um raio em céu azul. O cardenal foi construindo isso, né, Faustino? Foi uma construção. É que tem um momento que tem um salto, né? Tem um momento que tem É o momento do gozo, e que dura pouco, né? E não pode durar muito, senão você morre. Ele fala, basta, basta, não posso gozar mais, né? A experiência na meditação, para quem pratica a meditação, guarda um pouco de semelhança com isso, porque a gente faz a meditação e você fala o mantra, e você pensa no jantar, e você pensa no almoço, e você pensa nas muchachas, e você vai, e fala o mantra, e fala o mantra. De verdade, você fica ali 20, 30 minutos meditando, mas o momento de esvaziamento, você repara, é um segundo, né? É isso, né? São sempre momentos fugazes, e muito legal essa coisa que ele fala, né? Que a vida, a partir disso, passa a ser a busca deste outro momento fugaz, né? Quando ele diz, né? Vinhos, amizades, mulheres, viagens, festas, tudo se desvaneceu, né? E a alma já não conhecerá jamais outra alegria maior do que a felicidade que sentiu. Eu acho que é uma das páginas mais bonitas de todas as histórias de conversão que eu conheço. Como também é tão bonita a conversão de Santo Agostinho, mais outras, né? Mas essa aqui tem um peso. Então, ele falou 10 anos depois, aqui nesse livro, Vida no Amor. Esse texto está em Vida no Amor. Depois, quando ele tinha 72 anos, ele vai voltar a falar sobre o que aconteceu naquele junho de 56, em forma de poesia. E eu vou ler aqui, porque esse livro é um livro precioso, não tem em português. Telescópio na Noite Escura. Aqui ele fala também do que aconteceu. E eu vou ler 2 poemas, tentar traduzir. Quando ele com 72 anos, ele fala, né? Quando aquele meio-dia de 2 de junho, um sábado, Somoza Garcia passou como raio pela Avenida Roosevelt para espantar o tráfego. Nesse mesmo instante, igual que sua triunfal caravana, assim triunfal, tu também entraste prontamente dentro de mim. E minha alma indefesa, querendo tapar suas vergonhas. Foi quase violação, porém consentida. Não podia ser de outro modo. E aquela invasão de prazer, até quase morrer e dizer, já não mais que me matas, tanto prazer que produz tanta dor,
como uma espécie de penetração. Ele faz uma analogia com a relação sexual, né? Só que ele dizia que, naquele tempo, ele não estava ainda tão maduro. Ele relata em outro poema, ele fala: aquele meio-dia de 2 de junho de 56, quando entraste dentro de mim e me falaste, eu não estava enamorado ainda. Ele não estava tão maduro para a experiência espiritual. Foi uma experiência mais forte do que a condição espiritual dele tinha para poder acolher. Então, isso é muito legal. Me faz lembrar Simone Weil. Simone Weil também vai ter uma experiência em Portugal semelhante, quando ela fala que Jesus desceu e a penetrou, né? E a tomou. Essa experiência de ser tomado pelo mistério é o que aconteceu com o cardenal. E ele fala uma terceira vez. No livro de memórias dele, ele tem 3 volumes. São preciosos esses volumes aqui. O primeiro volume das memórias de cardenal chama Vida Perdida. São quantas páginas? São 446 páginas no primeiro volume. O segundo volume chama As Ilhas Estranhas. Também são 492 páginas. E o terceiro volume, A Revolução Perdida. Memórias 3. Também 482 páginas. Ou seja, quase 1.200 páginas de memória, onde ele também, no primeiro volume, vai relatar a experiência da conversão dele em 2 de junho. E esse aspecto interessante que não está presente só em Cardenal, né? Você falou da Simone Weil, mas lá desde a Bíblia, né? Essa ideia de mística e sensualidade, ela está, ao contrário do que os fundamentalistas e a gente aprendeu, né? De que a mística, de que a vida no espírito é uma vida que fica longe do corpo. Não, né? Eles fazem a conexão, é a convergência, é a intimidade da mística com a sensualidade, né? A gente fala que é a conversa de travesseiro, né? Pillow talk. Quer dizer, quando você está com a sua mulher na cama, a conversa só os dois entendem, né? Quer dizer, o místico vive essa experiência de conversa de travesseiro, né? Da conversa da intimidade. E, às vezes, é difícil que quem está fora do campo da intimidade entenda o significado da experiência. Então, por isso que é difícil falar sobre a experiência. E por isso que o padre Elizondo falou para ele: espere um pouco mais de tempo para falar sobre o que aconteceu com você. Isso é muito legal, né? Acho que é muito interessante. Agora, Faustino, é relativamente pouco conhecido de que este homem do mundo, este poeta, esse profeta, esse revolucionário, é, na verdade, um monge trapista, né? Pois é. Esse foi o grande lance da Lúcia Lopes Barral. Ela esteve aqui no Rio de Janeiro há poucos meses e ela tem um trabalho fabuloso sobre a mística islâmica e sobre Ernesto Cardenal. Talvez ela que fez o mundo conhecer esse lado místico do Cardenal. Bom, mas falando agora sobre a trapa, que é bem interessante. Ele, então, resolve entrar na trapa. Aí tem umas histórias que eu não vou perder tempo aqui falando. Ele fala que ele, depois daquele sábado, ele foi para casa, ele buscou alimento em São João da Cruz para poder entender o que tinha acontecido com ele. E, ao chegar em casa, foi recebido pela sua avó, Agostina, com quem compartilha muitas leituras, mostrou a obra espiritual que trazia para a meditação, e a reação imediata da avó foi assinalar que ele tinha vocação religiosa e que deveria entrar numa ordem religiosa, né? E, ao perguntar a ele sobre que ordem ingressar, a resposta veio imediata: trapense, como Thomas Merton. Então, ele entra para a trapa, né? Ele faz contato com Thomas Merton. Thomas Merton tem uma sensibilidade muito preciosa para acolher as pessoas. Ele era mestre de noviços. Ele, então, escreve uma carta para ele, uma linda carta, né? E tranquiliza Cardenal, dizendo que ele não devia ter muitos temores na trapa, que ele não ia mudar de vida na trapa, porque ele, na trapa, ele poderia exercer sua personalidade autêntica, querida e aceita por Deus, ou seja, a entrada na vida monástica não faria dele uma outra pessoa,
faria dele a mesma pessoa, porque viver a vida contemplativa é viver a vida. Então, essa é o grande aprendizado que ele vai aprender, né, que ele vai encontrar com Thomas Merton. Ele ingressa na Trapa na primavera de 57. É muito bonito isso, né? Você ingressar na primavera, né? É muito bacana isso. No mês florido de maio. No noviciado, ele recebe o hábito, ganha um novo nome, Frater Lawrence. Naquele tempo, os monges, quando entravam, mudavam o seu nome, né? Do nome civil para o nome religioso. A vida ali começava cedo, e era muito difícil a vida na Trapa. Acordar às 4 da manhã, às vezes antes de 4 da manhã, como faz o Mauro Lopes, né? Acorda cedo, às 4 da manhã já está com a missa na capela celebrada por Thomas Merton, que era o mestre dos noviços, e os trabalhos só finalizavam às 7 da noite. Então, começava às 4 da manhã, conjugando o trabalho intelectual e o trabalho no campo, né? Isso é o ora et labora, né? Da tradição beneditina, né? De onde vem essa tradição. Então, o ritmo da vida no mosteiro era um ritmo privado, longe de distrações, e predominava o compasso da gratuidade e do silêncio, ao qual o cardeal se adaptou muito bem, né? Mas, curioso que eu falo no meu texto, o cardeal esperava mais do Thomas Merton. Ele pensava, assim como outros noviços pensam quando ingressam na vida religiosa, que fosse ouvir história de santo, história da vida religiosa, e cardeal chega para ele e pergunta sobre a Nicarágua, sobre a literatura, sobre a música. Ele leva um espanto, ele fala: eu fiquei desassossegado com Thomas Merton, que eu esperava um mestre espiritual mais espiritual. E eu vi um mestre espiritual terreno, um mestre espiritual do tempo, da história. Então, ele falou que ele demorou um pouquinho a se adaptar, porque, inclusive, o Thomas Merton fazia críticas fortes à Trapa para o Ernesto Cardenal. Uma delas que eu coloquei... É que a mesma decepção que o Dogen vai ter, quando a gente estudou lá a mística zen budista, o Dogen vai ter a mesma decepção quando encontra aquele mestre cozinheiro, né? Fala, mas o mestre cozinheiro vivendo a vida ordinária, né? Pois é, mesma semelhante, né? E ele chega a falar, o Merton chega a falar o seguinte, né? Chega a comparar o mosteiro com o circo. Você imagina, você entra na Trapa para ser noviço e o seu mestre de noviço fala que isso aqui é um circo, né? E a vida do mosteiro é como a de um asno numa arena, repetindo sempre a mesma volta, um asno dando volta em torno do mesmo lugar. Depois vai comparar a Trapa com o exército. Aí ele vai falar para o cardeal: cardeal, a Trapa não foi feita para nós, que somos poetas. A Trapa é para quem gosta mais de um jeito militar de ser. Então, ele era um mestre totalmente diferente. E aí é curioso que o cardeal se assusta no início, né? Nas conferências que o mestre dava para os noviços, e aos poucos ele diz essa frase, eu acho fantástica, do cardeal. Ele fala: aos poucos eu já estava na conspiração. Ele entra na conspiração de Thomas Merton, e os dois, então, podem partilhar os seus traços críticos com relação à Trapa e podem sonhar juntos com um mosteiro diferente. O sonho deles era fazer um mosteiro na América Latina de forma diferente, mais voltada para os pobres, mais simples, sem hábitos, sem muitas regras. Esse era o grande sonho que Thomas Merton tinha e cardeal partilhava, e que Thomas Merton não pôde realizar porque o Papa Paulo VI não deu autorização para Thomas Merton sair da Trapa. Está sendo muito evocativo para mim essa sua aula, porque, primeiro, lembra muito da minha vida no mosteiro, e a fase final da minha vida no mosteiro, que durou também quase 2 anos, foi uma tentativa que, afinal, se viu frustrada por uma questão familiar, que foi uma tentativa de montar um mosteiro numa favela muito pobre de São Paulo, a favela do Berialto. Visitei a favela, estive lá, em diálogo com um mestre também, o padre Júlio Lancelotti,
e acabou não dando certo, mas um pouco quem vive a vida no mosteiro sabe que sonha com a vida do mosteiro no mundo, né? A vida do mosteiro em liberdade. É muito evocativo. É mais ou menos como o Marcelo Barros fez no Mosteiro de Goiás, uma tentativa de um mosteiro diferente. E aqui eu cito uma passagem do Ernesto Cardenal nas Memórias, que ele dizia o seguinte, né? O grande sonho de Merton era uma fundação latino-americana, um mosteiro diferente. Um mosteiro pequeno, revolucionário, sem hábito, onde se pudesse ter uma vida simples, em contato com a terra, com os índios e com Deus, e onde se pudesse cultivar as artes, não como mero apostolado, mas por seu valor intrínseco, e onde também se pudesse manter contato com os movimentos artísticos da capital, acolher escritores e artistas para descansar e criar. Porque o cardenal era artista. O Thomas Merton tinha na cela dele uma cruz feita por cardenal. Ele era um artesão, tinha esse dom das artes também muito forte. Então, ele queria um mosteiro que fosse expressão dessa vida artística. Então, ele passou ali durante 2 anos e 3 meses. E só saiu por causa da saúde. Ele não se adaptou ao clima nos Estados Unidos. Então, ele se informou ao Merton que queria sair e vai, então, seguir os seus caminhos. Mas, enquanto ele esteve na Trapa, sob a presença de Merton, ele vai fazer uma reflexão nesse volume primeiro aqui, Vida Perdida, que é o primeiro volume das Memórias do Cardenal. Ele vai dizer quem é Thomas Merton. É muito bacana. Eu acho que é uma das páginas mais bonitas que eu li sobre Thomas Merton. E ele vai dizer quais foram os aprendizados que ele teve com Merton, a percepção de uma fina sintonia da vida contemplativa e a vida ativa, né, em sua direção espiritual. Merton conseguia destacar que a verdadeira vida espiritual está ligada à vida humana, aos interesses humanos. Quer dizer, nenhum interesse humano é desprezado na vida espiritual, ao contrário, a vida espiritual abraça os interesses humanos, e a vida contemplativa é como peixe na água, simplesmente viver. Essa é a expressão que o cardenal vai usar aqui para dizer que a vida contemplativa, segundo Merton, era uma vida zen. Quer dizer, o que ele aprendeu de vida contemplativa com Merton é um jeito zen de ser, ou seja, simplesmente viver. Legal, que fantástico. E aí o Merton ele vai, até que ele acaba indo para essa experiência de Solentiname, né? Ele vai, primeiro ele sai dos Estados Unidos e vai fazer os estudos para ser sacerdote. Ele vai primeiro para o México, em 59, para prosseguir os seus estudos visando a ordenação sacerdotal, fica até 61 no México, depois vai para a Colômbia, na cidade de La Serra, num seminário para idosos, para padres com vocação mais velha, né? E ali passa perrengues, eu diria aqui, segundo a linguagem dos meus filhos, né? E medita muito nesse momento. Ele faz muitas meditações sobre como é que foi a vida dele. Será que foi uma vida ganha ou se foi uma vida perdida? O título do volume é A Vida Perdida, né? Quer dizer, em que medida essa escolha que ele faz para a vida contemplativa se teria sido a melhor escolha para ele. E ali na Colômbia, ele pôde refletir com calma sobre sua vocação, sobre a sua vida perdida, que deu o título ao seu primeiro volume, medita sobre o amor, essa palavra breve que traduz tudo aquilo que buscou e pontuou, e em que medida esse amor transcendido que ele vai buscar, através da experiência de sacerdote, de monge, né, vai poder contemplar todos os desejos que marcavam a sua busca e a sua trajetória. E é interessante que ele faz um poema que está publicado nesse livro aqui, Telescópio na Noite Escura, que é muito simbólico daquele tempo dele. Ele fala assim: minha felicidade foi pouca,
A solidão é total. Eu, que um dia fui um romântico enamorado, abraçar sem braços, amar sem emoções. Doce seria chorar, porém é retórico. Talvez você gostaria do romântico e enamorado. Dentre 100.000 me escolheste. Atrás ficaram os epigramas e as mulheres. Essa coisa, né? A opção de ver Deus, você me escolheu entre tantos e tantas pessoas, tantas mil pessoas, eu fui escolhido e atrás ficaram as muchachas, né? Quer dizer, a dor que ele experimentou diante dessa decisão tão difícil. E aí ele fala também, outra coisa muito interessante, né? Que apesar das perdas que ele teve, ele manifesta a alegria de viver, e essa nova experiência espiritual que ele encontrou. Reconhece que os beijos limitados não saciam uma alma que quer uma eternidade de beijos. Por decisão pessoal, tinha devotado sua vida a Deus. E, por causa de Deus, vestia uma feia batina preta. É muito interessante o humor do cardenal, né? Eu aqui vestido com essa feia batina preta e ali do lado do seminário aquela bananeira que não dá fruto. Ele fala da bananeira que não dá fruto para falar do celibato, né? Quer dizer, eu com essa batina feia e aquela bananeira feia lá perto do local onde ele morava, que também era incapaz de dar frutos. Isso marcou a vida de cardenal. Não é uma opção fácil a opção do celibato, sem dúvida, né? Não, não é mesmo. Talvez tenha sido o grande embate para mim no mosteiro essa questão da opção do celibato, que na vida de padre ele é completamente questionável, um tema em debate, mas na vida monástica, na vida do mosteiro, não existe monge casado em nenhuma tradição religiosa do planeta, né? A vida monástica é uma vida, de fato, celibatária, né? Tanto os católicos, budistas, de todos os lugares. Diferente de padre, rabino, pastor, aí é outra história. Mas esse foi um dos grandes embates que eu tive no mosteiro, é exatamente esse, né? O apelo do sexo versus essa escolha do grande amor, né? É difícil. O cardenal vai comentar a paixão de Merton pela M, né? Eu já devo ter falado com vocês que Thomas Merton teve uma experiência com uma enfermeira 3 anos antes de morrer, que teve uma paixão que durou meses. E o cardenal fala: Thomas Merton, eu discordo de você. Você poderia ter inaugurado uma coisa nova no mundo, que é um monacato, uma vida monástica casada, né? Entre os católicos, né? E o Thomas Merton teria perdido essa oportunidade. O cardenal comenta, num dos seus livros de memória, essa decisão de Thomas Merton de romper com M e seguir como trapista, e o cardenal faz uma crítica a isso. Porque para cardenal era muito duro isso. Eu vou citar aqui, que essa passagem é muito interessante. Ele fala: o seu caso com Deus era de um ritmo de amor diferente. Um amor sem lábios. Um amor sem peitos para tocar. Um amor sem nada. O amor puro. Essa ideia de o amor como nada, que é muito de Eckhart, no Canto Cósmico de Ernesto Cardenal, que é um dos últimos livros dele, né? Canto Cósmico, saiu em português também. A edição brasileira é da UCITEC, tradução do Tiago de Mello também, que é o tradutor oficial do Ernesto Cardenal do Brasil. Ele fala dessa experiência, né? Dessa dificuldade de toda essa experiência. O que significa para ele essa opção de viver um amor sem lábios, né? O que elas significam agora, as muchachas, agora era pouco ou quase nada, depois que pôde experimentar um gole, só um gole do deleite de Deus, como que ficariam as muchachas. Mas é uma questão mais complexa, segundo a minha opinião, porque eu acho que as muchachas não saíram da vida de cardenal. Nesse sentido, não saíram. Então, ele se ordena sacerdote na Colômbia, em Manágua, em 1965, depois que ele volta da Colômbia. Ordena-se em 65, e aí sim ele funda
em Solentiname um mosteiro, uma casa de encontro, uma casa de retiros, que vai ser fundamental, e vai conversar antes com o Merton. Ele viaja para os Estados Unidos, tem um contato com o Thomas Merton, né, e ele fala no segundo volume de memórias dele do encontro com o Thomas Merton, para poder estabelecer esta experiência monástica em Solentiname, num lindo arquipélago, muito pouco visitado, um lugar adequado para a presença de uma comunidade contemplativa, fazendo recordar as ilhas estranhas de São João da Cruz. Por isso que ele dá o título ao segundo volume de Ilhas Estranhas, né? Segundo volume de memórias, para falar de Solentiname, dessa experiência que foi fundamental. E foi durante a presença em Solentiname que ele escreveu o livro O Evangelho de Solentiname. Aqui que saiu primeiro em 4 volumes. Agora, na Espanha, eles publicaram num volume só, que é considerado por Cardenal o melhor livro que ele escreveu. E ali, então, apareceram vários líderes populares. E muitos deles morreram, porque depois a comunidade de Solentiname se engajou na guerrilha sandinista, e Solentiname foi um polo da repressão muito forte. Foi destruída Solentiname. Muitos dos participantes de Solentiname foram mortos, torturados, ameaçados. Cardenal escapou da morte também, e muitos líderes ficaram na memória do povo nicaragüense, como William, Teresita, Marcelino, Rebeca, Laureano, Elbis, Felipe, Tomás, Pena, Alejandro, Pancho, Júlio Mairena e Oscar. Era uma comunidade mista, Solentiname contemplativa, mas que, com a evolução do conflito na Nicarágua, eles se engajaram na Revolução Sandinista, e a dinâmica do engajamento provocou a tensão e a perseguição, a tortura e a morte de muitos dos participantes dessas comunidades. É um caminho interessante, porque é um caminho, ao contrário do que as pessoas imaginam, a vida contemplativa não é uma vida fora do mundo, né? E o que eles faziam em Solentiname, que era muito bonito, eram as celebrações com participação do povo, e o povo fazia os comentários bíblicos, e o cardenal foi recolhendo os comentários bíblicos do povo para tecer o livro O Evangelho de Solentiname. Quer dizer, o Evangelho de Solentiname é tecido pelos comentários populares de quem participava das celebrações de Solentiname. Isso algo que é bem... a maneira de produção do Carlos Mesters aqui no Brasil, né? Os círculos bíblicos, as SEBs, mas muito isso antes, né? Porque foi um período que antecedeu, né? Que foi muito importante. Aí ele fala o seguinte, né? Na realidade, eu me politizei com a vida contemplativa. A meditação, o aprofundamento, a mística é o que favoreceu minha radicalização política. Muito interessante isso, né? Ele não via tensão entre mística e política, né? Assim como fala o Frei Beto, né? Quando criou o grupo MIRI, né? Mística e Revolução, né? Essa sintonia entre duas expressões que causa espanto para muita gente entrava com muita harmonia na vida de cardenal, como entra com muita harmonia na vida do Frei Beto aqui no Brasil. Fantástico. E como você diz, ele vai, se envolve com o sandinismo e participa da vitória, vai virar membro do governo na vitória da Revolução, né? Ele tem uma viagem que ele faz a Cuba antes, 1970, que ele fala que foi uma segunda conversão que ele teve. Foi uma experiência muito importante, 1970, né? A comunidade Solentiname já estava sofrendo os reveses da Revolução Sandinista e foi destruída pela Guarda de Somoza em 1977. Mas aí a Revolução Sandinista vence, né? E o cardenal foi convidado para integrar o governo e vai ser ministro da Cultura e vai fazer um trabalho extraordinário como ministro da Cultura, com as oficinas de poesia, que são muito famosas, com
ressurgimento do folclore, o fomento da culinária popular, da cerâmica, do artesanato, a reabertura da Escola Nacional de Música, o incentivo ao teatro popular, ou seja, ele fez um trabalho imenso, muito bonito, enquanto ele foi ministro da Cultura. E depois ele vai se decepcionar com os rumos da Revolução, e hoje ele está rompido com o governo dos ex-sandinistas, né? Sim. E ele, agora, importante ter em mente, né, gente, que a Nicarágua é um negócio pequenininho, né? A gente está falando num país que é metade do estado de São Paulo, tem uma população, estou tentando ver aqui a população atual da Nicarágua, é muito pequena. Então, a experiência dele de ministro da Cultura está referida a um país pequeno, com uma população pequena. Não é como o Gilberto Gil, né, que teve de lidar com o Ministério da Cultura num país continental, com 200 milhões de habitantes. Né? Bom, e depois veio a tensão. Ele entra para o sandinismo, é ministro da Cultura, e quando o Papa João Paulo II foi visitar a Nicarágua, ele estava ajoelhado e ele recebeu a admoestação. O Papa enfiou o dedo no nariz dele, falando para ele regularizar a situação. E eu trouxe aqui, ele fala disso no 3º volume. E vocês não devem saber, porque são poucas pessoas que sabem do que aconteceu na Nicarágua. E eu vou tentar reproduzir de forma bem sintética. Né? Ele diz o seguinte: depois de todas as saudações do protocolo, incluindo os da guarda de honra e a bandeira, o Papa perguntou a Daniel Ortega o que levava, se ele podia também homenagear aos ministros. E, naturalmente, o Ortega disse que sim. Aí o Papa se dirigiu a todos os ministros que estavam ali. E entre eles estava o cardeal. Quando ele, então, chegou perto do cardeal, não permitiu ao cardeal que ele o beijasse. E, brandindo o dedo como se for um bastão, em tom de reprovação, falou com ele: você tem que regularizar sua situação, porque ele era padre e ministro na Nicarágua. Daí que acontece todo o processo. E é interessante que depois aconteceu a missa na Nicarágua, a missa que o Papa celebrou, e escolheram como leituras a Torre de Babel e também o Bom Pastor como leituras. Todas leituras provocativas contra os sandinistas. E o curioso é que, durante a celebração, o Papa teve que pedir silêncio, porque quase todo o estádio não deixava a cerimônia acontecer, e eles, então, gritavam: não é um Papa dos pobres, olha como ele se veste. Ou seja, foi talvez a única experiência mundial de uma missa onde a população reagiu à ação de um pontífice. Foi o que aconteceu na Nicarágua. Foi muito impressionante. E aí levou à suspensão de Ernesto Cardenal, não pôde mais exercer seu ministério. Aconteceu isso ali em 79, em 85 chegou a punição, que acabou agora em fevereiro, quando o Papa Francisco devolveu a Cardenal a plenitude do seu ministério. Este gesto do Papa, aqui no YouTube não dá, mas no site, no pazebem.org, quando eu colocar lá esse nosso programa, eu vou colocar também o filme do Papa, porque talvez essa situação do Papa com o Cardenal foi a apresentação de João Paulo à Igreja Latino-Americana. Ali a Igreja Latino-Americana falou: nossa, olha o que está vindo para cima da gente, e veio, de fato, depois. Né? Depois, então, que a crise com a Revolução Sandinista, o cardeal retoma a sua produção literária, ele escreve o livro O Cântico Cósmico, mas depois disso, né, onde ele faz toda uma reflexão de uma teologia cósmica muito semelhante ao que fez Teilhard de Chardin, uma espécie de épica astrofísica, onde ele faz uma comunhão das várias ciências, física, teologia, filosofia, mística. É um livro difícil de se ler. E uma das canções do livro, a Cantiga 42, trata especificamente da temática da mística. É muito interessante,
o que vai acontecer. Também esse outro livro, Telescópio da Noite Escura, vai ser feito nessa época. São os poemas de Ernesto Cardenal, né? Agora, eu gostaria de fazer... E os 3 livros de memória, né? O primeiro volume, Vida Perdida, sai em 99. O segundo volume, As Ilhas Estranhas, sai em 2002. E o terceiro volume, A Revolução Perdida, sai em 2004. E, para concluir, eu queria chamar a atenção para os traços da mística de Cardenal. Quais são os traços, os elementos que marcam a mística? Em primeiro lugar, a abertura ao todo. É um místico de grande abertura, não só de abertura aos humanos, de abertura ao amor. E ele entende o amor como uma experiência cósmica, como uma experiência de relação do humano com toda a natureza, um elemento muito importante. Então, é uma mística cósmica. A sua mística é também uma mística ativa, comprometida, existencial na história. Uma mística de introspecção espiritual, que dá sentido ao exercício na própria história. Uma mística centrada na experiência. Aliás, esse é um traço que marca todos os místicos, né? A centralidade da experiência. Diz ele num trecho dos seus poemas: a água grita ao sedento que a beba. Quer dizer, essa interiorização que marca um elemento. E tem uma poesia de Cardenal que eu gosto muito. Uma aluna minha fez tese de mestrado, dissertação de mestrado sobre Cardenal, foi na Nicarágua, conheceu o Cardenal, foi em Solentiname, e eu pedi a ela para trazer para mim as 2 pombinhas, né, de San Nicolás. E ela não achou as pombinhas, deve ser do folclore nicaragüense. E eu vou ler aqui esse poema que está no Cântico Cósmico, que é muito bonito, com a tradução do Tiago de Mello. Somos como essas 2 pombinhas de San Nicolás, que quando uma corre, a outra vai atrás. E quando esta é que foge, aquela a segue. Mas uma não se afasta da outra, sempre estão em parelha. Quando tu de mim te vais, eu sigo atrás de ti. E quando sou eu que me vou, tu vais atrás. Somos como essas 2 pombinhas de San Nicolás. É um poema lindíssimo para falar a relação entre o humano e o divino. E, para finalizar, a questão erótica, que eu acho mais complexa, a mística erótica. Ele fala o seguinte: a linguagem do ser humano com Deus é tão íntima, e ele usa uma expressão, num dos livros dele, fala assim: são coisas que aqueles que se amam dizem na cama. Essa é a experiência com o divino, né? Fecha os olhos e chegas mais perto na noite do nada, como conheço bem o teu sabor. E tu, o meu, amada e amado, suspiros, trêmulos uns na beira do rio, carícia calada na noite escura do nada. Ou seja, o que une amado e amante é difícil de expressar em palavras, como indica Cardenal. Aí ele fala: eu tive uma coisa com ele, e não foi um conceito. Eu acho que essa é uma expressão das mais fortes de Cardenal. Eu tive uma coisa com ele, Deus, e não foi um conceito. Aí ele faz um poema que é muito difícil de entender, e eu acho que exige tempo de nós para poder entender isso. E aí eu chego à minha tese, que eu estava querendo defender desde o início, que as muchachas não saem da vida de Cardenal. Ele escreve um poema, que eu botei aqui, um poema bem complexo, que é o seguinte poema. Eu vou ler o poema primeiro. O mar, a rosa, a mulher, todas coisas nos falam de Deus. Porém, a mulher com biquíni no mar também nos diz que não é Deus. Todo ser é transparente, porém, a transparência não é outra coisa senão um não ser para que passe a luz. Então ele fala: o que significa isso? Que a mulher de biquíni no mar nos diz o que não é Deus. Então a explicação que eu tentei dar no meu texto, e eu concluo com ela, é bem interessante. Deixa eu achar aqui. Não se dá uma negação ou recusa da materialidade da mulher de biquíni na praia. Vista sempre por Cardenal,
que é bem teilhardiano, como santa e positiva. A matéria é santa, é positiva. O problema, diz Cardenal, está no risco de um ensimesmamento na matéria. Você se fixar só na mulher com biquíni, me entende? Quando ela ganha uma tal proporção que passa a ocupar todo o espaço com si mesma, impedindo a percepção daquilo que nela transparece. A reificação da matéria torna-se, na verdade, um sério obstáculo para a percepção da luz que invade a matéria e que habita a matéria, da luz que é a manifestação divina. Aí está o toque para entender essa relação dialética erótica da percepção de Cardenal, de perceber que a mulher tem que ser também uma expressão da transparência do mistério maior. Quer dizer, você não pode só se fixar na mulher de biquíni na praia, mas você tem que, na relação com a mulher de biquíni na praia, perceber a presença da interligação que a liga com todas as coisas e com todos os seres no mistério que é muito maior. Uau! Que jornada, Faustino. Eu estava lendo aqui um pouco, te ouvindo e lendo as pessoas aqui, todo mundo muito maravilhado, e muitas pessoas registrando o seu entusiasmo, né? Seu entusiasmo. Você virou um amigo entusiasmado do Cardenal, dá para notar isso. Pois é. Como um amigo entusiasmado do Rumi, como um amigo entusiasmado da Etile Zoom, você vai virando, vai fazendo amizades entusiasmadas, né? Isso é muito uma característica sua, impressionante. Que aula, que viagem, assim, gostei demais. É interessante que, assim como o Gilberto Gil fala 13 vezes nada Se Eu Quiser Falar com Deus, o Cardenal também, no seu livro O Cântico Cósmico, ele vai desembocar no nada. É muito interessante o poema que ele termina, um dos poemas mais fortes do Cântico Cósmico, que ele diz o seguinte: algo dentro de mim, não em meu corpo, mas dentro, e abraçado, abraça e é abraçado, unidos havendo, de algum modo, dois em um, doçura com doçura, numa só doçura, gozo de outro gozo, os dois gozos um, sem que nada se sinta sensivelmente conste. É como que abracei a noite negra e vazia, e estou vazio de tudo, e nada quero. É como se me houvesse penetrado o nada. Ele termina também falando do nada. Quer dizer, a experiência mística desemboca no nada. Por isso que Eckhart fala: Deus, livra-me de Deus. Essa é uma experiência muito forte da mística. Sensacional. Com isso, a gente termina nosso encontro. Faustino Teixeira, paz e bem, sobre Ernesto Cardenal. Nossa próxima jornada com Faustino vai ser na quarta-feira que vem. Se segura! Se segura, porque eu sei que é um tema que tem mobilizado demais o Faustino. Vocês vão ver o entusiasmo do Faustino na quarta-feira. Nosso tema na quarta-feira que vem é Grande Sertão Veredas. É um tema que, acho que um dos temas que mais tem apaixonado o Faustino no atual momento. Vai ser outra jornada, né? Vai ser uma jornada, eu estou estudando, né? Eu vou fazer uma grande viagem agora em abril, eu vou à Europa. O único livro que eu vou levar é o Grande Sertão Veredas. É uma pena que o nosso encontro não vai ser depois da viagem, mas mesmo antes também vai ser muito bom, porque eu estou tentando entender o universo do Guimarães Rosa, e ali é um livro que traz todos esses temas que nós estamos trabalhando aqui de uma forma muito maravilhosa. A gente pode até fazer assim, nós fazemos agora, no primeiro semestre, a leitura de Grande Sertão Veredas. No segundo semestre, a gente faz a releitura de Grande Sertão Veredas na volta da sua viagem. Acho que a gente pode ser. Legal, Faustino. Beleza. Muito grato, uma alegria grande a gente estar junto. Este encontro nosso acontece ao vivo agora, né? Segunda-feira, a partir das 5 da tarde. Quarta-feira, desculpa, a partir das 5 da tarde aqui no Paz e Bem. E a retransmissão nesta quinta-feira ou sexta-feira, aproximadamente, na TV 247, como sempre. Paz e Bem, TV 247, irmanadas em comunhão fraterna. Gente, valeu. Foi muito legal essa jornada de hoje com o Faustino. Faustino, muito obrigado. Paz e bem. Paz e bem.